depois elas usarem o MBL como um degrau para entrar no jogo, aí elas querem ter a independência. A independência se baseia em se tornar dependente do Bolsonaro. Aí eu sou o culpado. Então tudo bem, eu prefiro ser um vilão disso, e pode me chamar de autoritário do que quiser, o que não vai poder me chamar de frouxo. Daqui a pouco vem as inteligências artificiais, elas vão substituir boa parte da nossa capacidade técnica em muitas coisas. A única coisa que vai restar para o ser humano é a capacidade de sonhar e a vontade de realizar. Então, graças à nossa vontade, a gente fez o impeachment da Dilma quando era muito improvável. Graças à nossa vontade, a gente sobreviveu à pressão que o bolsonarismo fez contra nós, o cancelamento, a imposição de uma direita única. Aquilo foi um ato de vontade, foi uma teimosia. Graças à nossa vontade, nossa teimosia, a gente criou um partido. E olhando o Brasil hoje, você entende que o impeachment da Dilma resolveu o problema? Não, porque não existe fim da história. O impeachment da Dilma não resolveria nada, mas o impeachment da Dilma era necessário naquela época para afirmar, inclusive, uma posição contrária a não só a pedalada fiscal, isso aqui não é sobre pedalada fiscal, a um tipo de governança corrupta que a gente tinha na mão do PT naquele período. Naturalmente, as decisões que nós, enquanto brasileiros, tomamos no pós-impeachment foram ruins. Elegeram o Bolsonaro como líder disso. Desculpa o termo, deu caca aí, né, pra não falar palavrão. E agora a gente lida com as consequências disso. Todos nós lidamos. Agora, o impeachment da Dilma não arrepende em nenhum momento daquilo. Foi um momento de despertar. O problema é, nós despertamos e fizemos besteira. Nós despertamos, pegamos um cara meio bobo aí, oi, tudo bem, sou o Bolsonaro, e botamos lá. Botaram um idiota numa posição importante, o idiota fez o que o idiota faz, cara. Pautas importantíssimas pro país ao longo do projeto dele, né? Mas acima de tudo, ele pegou todas essas pautas e submeteu à vontade dele. O Bolsonaro pegou toda a agenda daquilo que a gente chamava de direita e grudou nele e destruiu tudo. Tanto que em todos os termos, a direita saiu menor. A agenda liberal que nós defendemos, ela saiu menor ou maior que o Bolsonaro? A gente não fala mais em reformas em termos liberais com ninguém, todo mundo fica falando isso meio escondido. Quase ninguém produz mais conteúdo em rede social nesses termos. E agora fala, agora o Milei andou com isso na Argentina. No Brasil isso diminuiu. A agenda anticorrupção na direita. Bom, o Bolsonaro tinha uma PEC pró-impunidade que ele votou junto com o PT no governo dele. O Bolsonaro foi um político pró-corrupção no governo dele, pra gente ser claro. Pelo menos que você anda com uma PEC pró-impunidade, que é a PEC que o Centrão queria, o PT queria, e os bolsonaristas estavam votando, quem que combateu ali, ele acabou com aquela agenda. O Bolsonaro me falou, eu acabei com a Lava Jato. Então, se a gente olha os pressupostos daquela direita, o Bolsonaro destruiu tudo. O Bolsonaro ele foi uma lepra para a direita brasileira. E ele transformou o que eram causas, 2015, 2016, veio nas manifestações, eram sobre causas. Que era muito louco num país como o Brasil. E virou sobre o Bolsonaro, tanto que as pessoas ficam lá orando na Paulista, ai, presidente, as pessoas choram. Na época, antigamente era impeachment, prisão da Dilma, Operação Lava Jato. Hoje é eu te amo, Bolsonaro. Esse cara é um parasita. O preço que esse cara cobrou para a direita brasileira, a gente vai ficar pagando por anos a fio. É uma desgraça. A gente não pode deixar ganhar. As coisas são como elas são. Agora há pouco você citou o Fernando Holliday, de um jeito, falando baixo, obviamente, mas o que saiu do MBL, né? Ao longo dessa trajetória do movimento, houve algumas dissidências de pessoas importantes que saíram do MBL, o Holliday é um exemplo, há outros, e via de regra de maneira conflituosa. Esses divórcios não foram amigáveis. Sempre as pessoas que saíram acusando, fazendo críticas de um suposto autoritarismo por parte do MBL, que é comandado em última análise por você. Eu te pergunto o seguinte, primeiro, como é que você responde a isso? E segundo, numa perspectiva mais estrutural, vocês estão migrando de um movimento para um partido da política institucional. Vocês surgiram como um movimento ousado, polêmico em várias situações, em redes sociais e tudo mais, e agora estão entrando na via da institucionalidade. Vocês, já caiu a ficha que vocês estão fazendo esse movimento? Vão mudar comportamentos, vão mudar regras? Queria que você respondesse essas duas questões que são relacionadas. Perfeito. Não só o negócio do Holliday, eu falo alto aqui, o Holliday é um sujeito que não presta, é um sujeito vil. É um sujeito que muda de opinião conforme o vento bate, e agora o vento dele é o Bolsonaro, ele vai ficar pendurado no Bolsonaro enquanto ele puder. Eles me chamam de autoritário porque eu cometo o terrível autoritarismo de ir num movimento que é claramente anti-Bolsonaro, ele é contra Lula, contra Bolsonaro, que tem posições próprias, nós não permitimos que a pessoa seja bolsonarista lá dentro. E essa pessoa sempre descobre que ela precisa ser Bolsonaro às vésperas de uma eleição ou depois de perder uma eleição. Então sempre elas têm uma epifania, nossa, agora eu preciso ser Bolsonaro, mas aquele Renan não deixa. Mas a crítica também é a forma, é a métodos, a maneiras de... Eu queria saber, eles gostavam dos métodos pra caramba quando a gente tava junto, né? O Holliday, eu peguei um menino com muitas dificuldades financeiras na família dele, trouxemos, construímos todo o trabalho dele, divulgamos, trabalhamos em rede social, trabalhamos fisicamente por ele, investimos na construção do cara, para depois o cara sair e falar, muito fácil aí, né? Muito gostoso, você vai, lança a pessoa, aí a pessoa te trai, te xinga e se junta ao Bolsonaro. O que todas essas figuras têm em comum? Elas se tornam bolsonaristas. O padrão
está do meu lado. Né? Eu não conheço assim, uma liderança política que tenha que ser necessariamente permissiva com traição. Eles querem trair e eles querem que a gente bata a palma de hoje trabalhar por eles para a traição que eles vão fazer. Teve um vereador lá em Curitiba, a gente elegeu o João Becker, foi um dos mais votados de Curitiba. Ele virou vereador e decidiu, olha, eu não preciso trabalhar porque trabalhar ninguém liga, o eleitor não liga, o eleitor gosta que eu grave vídeos, então meu mandato vai ser maior sobre gravar vídeo. Aí não foi o Renan que expulsou. A equipe que trabalha pro mandato dele, ela própria expulsou ele do MBL e pediu demissão. Eles renegaram os salários que eles tinham enquanto funcionários daquele gabinete e falaram, não, eu não vou trabalhar para um imbecil. Quando ele saiu, ele falou, é muito autoritário, o MBL é autoritário. Lógico, você quer ser bolsonarista no MBL. Não vai rolar. O Bolsonaro, a família Bolsonaro tentou fechar o MBL diversas vezes. Os ataques que eles fizeram contra nós são baixos. Na BIM paralela, porque os bolsonaristas gostam de ficar falando de democracia, não sei o quê. Tinha uma BIM paralela fiscalizando o adversário do governo. Centenas de jornalistas estavam no meio. Nós estávamos no meio. E aí nós temos que aceitar que quem queria calar todos os dissidentes tem que ser uma opção dentro do nosso grupo? Lógico que não. E todas as pessoas, quando entraram no MBL, primeiro, elas atacavam o Bolsonaro. E segundo, elas concordavam com isso. Mas depois, depois de elas usarem o MBL como um degrau para entrar no jogo, aí elas querem ter a independência. A independência se baseia em se tornar dependente do Bolsonaro. Aí eu sou o culpado. Então tudo bem, eu prefiro ser um vilão disso. E pode me chamar de autoritário do que quiser. O que não vai poder me chamar é de frouxo. Frouxo, eles vão lá pro Partido Novo, vão ter o Zema. Frouxo, eles vão encontrar lá na família deles. A mudança do ativismo para política, como é que você está processando? Eu queria até falar sobre essa mudança que fica clara até na figura, na vestimenta, porque da outra vez que você veio aqui, estava de calça jeans, um tênis. Tá pegando todas as maldades. Eu tava, hoje eu tô levantando maldades aqui. Você tava com tênis, camiseta, hoje você já tá de terninho, já um sapatinho aqui. Já tem uma figura mais presidenciável, digamos, se a gente olhar para o padrão dos presidenciáveis ao longo dos anos. O que aconteceu? Já juntando com a pergunta do Zanini e utilizando também na forma aí. Meus críticos dirão que eu permaneço descabelado, então não há uma... isso não mudou. Isso se manteve inalterado. Mas na prática é um partido que vai se comportar como um movimento e não um movimento que vai virar um partido. Nós não vamos adotar as práticas institucionais que a gente comumente associa a partidos, mas o partido vai adotar a estrutura vibrante de militância de um movimento. Trabalhar com essa dinâmica é obrigatório. Ainda que, na prática, por ser uma estrutura muito formal, um partido vai ter que ter uma série de procedimentos chatíssimos, burocráticos, que nós vamos ter que obedecer. Né? Então, é obedecer aos critérios formais sem se tornar aquilo. E aí, sobre a roupa, eu lamento muito mesmo. Eu realmente... Saiba que também não vem... Foi difícil colocar esse terno hoje? Muito. Inclusive não é um terno dos mais bonitos, né? Os outros presidenciais vão me dar um banho nesse departamento. Mas até aí, né? Bom, temos os últimos 2 minutos. Rapidinho. Bia, vai lá, a última. Bom, Renan, como um movimento, você mesmo citou que hoje o que movimenta as pessoas ou é o ex-presidente Jair Bolsonaro ou, no caso, o presidente Lula, como que o MBL ou o Partido Missão vai movimentar? O que movimenta as pessoas hoje em dia que pode levá-las a sair dessa suposta inércia que você colocou? Uma causa que dê sentido para a ideia de brasilidade deles. Se você perguntar para várias pessoas ao redor do Brasil hoje, elas estão criando isso, inclusive um fenômeno novo que vale ser estudado, várias identidades regionais. Inclusive a gente está tendo brigas entre o Nordeste contra a galera do Sul, etc. Mas a identidade brasileira hoje não está fazendo sentido, porque ser brasileiro hoje significa o quê? Significa você ser roubado na rua e aí vai aparecer um grupo de direitos humanos para defender o ladrão. Você tá sempre sendo taxado de uma maneira diferente. E eu não tô falando como candidato, é que é real mesmo. Toda hora eu descubro uma nova estratégia, uma nova... o negócio do PCC que o governo fez, vira lá o cara da Receita falando, viu, era para isso que a gente queria fiscalizar o Pix. É o tempo todo isso. Então, a sua ideia de brasilidade, ela começa a não fazer sentido. Ainda mais hoje com a internet, que você começa a ver os outros países, a vida avançando. Ou quando você vê que um parente seu se mudou para outro país, o cara se mudou para os Estados Unidos ou para a Austrália e tal, e vê que a vida é muito melhor. Gente, a Argentina, por mais que a gente tire sarro e tal, não tô nem falando em termos econômicos, andar nas ruas de Buenos Aires não tem comparação com andar nas ruas de São Paulo, é uma vergonha pra gente. Nossas metrópoles são horríveis, são metrópoles mal cuidadas, sujas, favelizadas. Ser brasileiro nesse sentido é um esforço monumental e não faz sentido. Nós temos que dar esse sonho. Por que nos mantemos uma federação? O que é ser brasileiro? O que nos dá orgulho de ser brasileiro? O que nos torna únicos? O que nos vai permitir não só concorrer com o mundo, mas dar sentido no mundo? Que é a ideia de ser um povo. Essa é a nossa missão no fim do dia. Você busca um Brasil protagonista também? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e compartilhe nossas ideias por um Brasil protagonista.